Rumo Certo de hoje vamos falar sobre logística reversa. Você já ouviu falar desse termo? Pois então, pode ser um importante ativo aí para sua empresa. Quem conversa comigo sobre isso é Maurício Schweigenbaum, experiente no assunto, em e-commerce também, e CEO da Genius Returns. Maurício, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião, eu que agradeço, é um prazer estar aí com vocês aqui no Rumo Certo e falar um pouquinho sobre e-commerce, logística reversa, inovação nesse setor que não para de aumentar. Ótimo, obrigado aí pela sua disponibilidade de conversar com a gente. A gente já conversou em outro momento no jornal, inclusive, né, Jornal do Empreendedor, aqui no canal Empreender. Mas, Maurício, para a gente dar a largada dessa nossa conversa aqui com um pouco mais de tempo, queria conhecer um pouco mais do seu trabalho, que me conte um pouco mais da sua expertise e do trabalho que você desenvolve também na empresa. Com certeza, Sebastião. Então, eu tenho uma experiência de quase 10 anos de e-commerce, né? E já tive à frente de algumas operações de moda e etc. E durante essa minha experiência eu percebi que um dos grandes gargalos, né, que você tem aí na operação é o momento da troca e da devolução, é o momento que você tem a maior fricção com o seu cliente. E não só isso, é um momento que você gera muito custo para a tua empresa. Muitas vezes produtos devolvidos não podem ser revendidos novamente. E depois dessa experiência de quase 10 anos aí trabalhando com e-commerce, marketing, operações, eu decidi sair e fundar minha empresa focada em logística reversa, em solução de automação e gestão de logística reversa, focada em e-commerce, que é a Genius Returns, né? A gente tenta aí fazer com que a troca e devolução seja simples e fácil para o consumidor final e barata e eficiente para o varejista, né? A gente tenta unir o melhor dos dois mundos, porque quando a gente fala de devolução, a gente está falando basicamente de experiência do consumidor, né? E no mundo que a gente vive atualmente, não dá para a gente pensar em ter uma experiência do consumidor negativa. O cliente não compra mais. Ótimo. Agora, Maurício, então, o termo logística reversa e também essa ferramenta, eu diria, esse sistema é relativamente novo. A gente sempre fez isso de alguma maneira. Isso é com o advento da tecnologia também que se sentiu mais necessidade. E conte um pouco do cenário, o que é a logística reversa nesse sentido. Então, a gente tem dois tipos de logística reversa, né? Tem a logística reversa de sólidos, que muita gente confunde, né, o termo. Então, quando a gente fala de logística reversa de sólidos, a gente está falando do retorno de, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como as cápsulas de café, né? Ou plástico, ou vidro de garrafas, que são devolvidos e voltam para a cadeia industrial para que elas possam ser reaproveitadas. Esse é um tipo de logística reversa. A logística reversa mais recente que a gente trata hoje é a logística reversa do e-commerce, que nada mais é do que são as trocas e devoluções, né? Ou seja, você compra uma mercadoria online e tem que devolvê-la. Mas contudo, assim, Sebastião, a logística reversa, a troca e devolução é algo antigo, sempre existiu no varejo físico, né? É onde a gente simplesmente ia na loja, comprava uma camisa, chegava em casa, experimentava, voltava na loja e fazia a troca desse produto. Era um ciclo mais fácil, né, e mais direto. Com o advento do e-commerce, né, com o crescimento do e-commerce, você passou a ter as compras fora do estabelecimento comercial. Então, quando você tem essa compra fora do estabelecimento comercial, essa logística reversa ela segue várias regras, como, por exemplo, a regra do arrependimento de 7 dias, onde o cliente tem até 7 dias depois de receber essa mercadoria para se arrepender por qualquer motivo e devolver. Então, realmente, como você falou, o advento, o crescimento e a vinda do e-commerce para a vida de todos nós trouxe um maior nível de complexidade para essa troca e devolução, que muitas vezes não pode ser de forma física, tem que ser enviada via correios, via transportadora ou outro meio de transporte. É porque esse processo, e como você citou, dentro dos 7 dias, também está previsto no Código do Consumidor, né? Já é um direito que tem. Mas aí com a tecnologia não se ampliou esse prazo, não, né? Tem regras diferentes, não? Não, o que 90% dos varejistas fazem é o seguinte: a gente mantém o prazo dos 7 dias, né? Os varejistas mantêm o prazo dos 7 dias para arrependimento. Você tem um prazo legal de 30 dias para defeito para bens não duráveis e 90 dias para defeito ou vício oculto de bens duráveis, né? Esse é o prazo legal, 7 dias de arrependimento,
30 ou 90, dependendo se o bem for durável ou não durável. O que muitas empresas fazem, muitos varejistas fazem, dão até 30 dias para troca por tamanho ou cor, tá? Mas isso não está na lei do consumidor, mas eu acho que acaba sendo como uma medida aí de boas maneiras ou de melhores práticas seguidas pelo mercado, pelos varejistas, para poder atender esse gap aí do consumidor até os 30 dias, geralmente quando é troca de tamanho de tubo ou de cor. A gente está falando de moda, né? E imagino que seja muito eficiente isso, né? O resultado disso seja muito bom, né? Porque você estabelece um outro relacionamento de mais confiança, de mais cedência também, que parece-se que é uma tolerância a mais, mas que ela traz resultado, Sim. eu imagino, né, Maurício? Mas qual é o trabalho da Gênios, a empresa, nesse processo? Onde é que vocês entram? Então, a gente entra em todas as etapas do processo, né? A Gênios, o que a gente faz? Se a gente pensar, eu vou tentar resumir aqui o processo tradicional de troca e devolução, né? Num processo tradicional de troca e devolução, vamos dizer que você, Sebastião, comprou um sapato que não ficou satisfeito, você vai entrar em contato com esse e-commerce, com esse vendedor, vai mandar um e-mail, vai ligar, vai mandar uma mensagem e vai começar esse processo de troca. Isso gera uma série de ações por trás dos panos no e-commerce para entender se teu pedido está no prazo, se você realmente pode trocar, se aquele item ainda tem para ser devolvido. Então, isso gera várias ações da parte do e-commerce. Depois de tudo isso, eles te enviam um código e você tem que colocar isso nos correios e devolver para o centro, para o e-commerce, para que ele possa checar se a mercadoria está em perfeito estado e aí então ou lhe enviar outra, ou lhe enviar um voucher, ou fazer o estorno. O que a Gênios faz? De cara, a Gênios coloca uma interface nesse e-commerce, onde você não precisa mandar e-mail, ligar, fazer ligação, mensagem, nada disso. Você vai entrar, vai escolher o seu pedido, vai escolher o item que você quer devolver, e a gente tem uma série de formas de devoluções diferentes. Por exemplo, em vez de ir nos correios, a gente tem uma integração onde eu dou a possibilidade, Sebastião, para que você vá num armário inteligente, abra o armário, coloque o sapato e vá para o trabalho, vá seguir sua vida. Você não precisa ali ficar numa fila de correios. Eu tenho uma opção também, Sebastião, de que você chame um motoboy na porta da sua casa em até 1 hora. Ele recolhe o produto, leva para o varejista e você também tem o seu problema resolvido. Então, num ponto A aqui, a gente traz muita comodidade para você, cliente, né, com várias formas de devolução em um autoatendimento 24/7. E na outra ponta, para o lojista, eu trago mais eficiência em processos, trago uma visão holística de todo esse processo de troca e devolução e consigo customizar motivos, prazos, para que ele não perca tempo ali nesse processo de troca e devolução. Então a gente fala que a gente faz a automação da troca e devolução do e-commerce de ponta a ponta, desde a entrega até no CD, até a solicitação do cliente, até o estorno na sua conta bancária. Interessante isso, né? Resultado, no final das contas, né, Maurício? É produtividade, que gera competitividade também, né? Pode parecer no início um investimento que, puxa, eu não vou fazer um investimento desse. Mas aí eu quero saber, no andamento aqui da nossa conversa, das métricas que a gente tem para medir o quanto isso é importante também, né? Agora, Maurício, há uma demanda grande disso? Como é que é o mercado hoje? Tem muito acontecendo de ida e vinda? É preciso mesmo a gente estabelecer uma forma mais facilitada, que dê resultados melhores? Como é que é? Sim, a gente está falando de 10% de todos os pedidos. A média do Brasil são 10% de troca e devolução, tá? Então, se não me engano, foram 160 milhões de pedidos no ano passado, a gente está falando de 16 milhões de pedidos no e-commerce, tá? Que são devolvidos ou trocados. Então, assim, você trazer um modelo com mais eficiência logística, mais rapidez e melhor atendimento para o cliente, assim, é crucial, tá? Em relação a métricas, como você falou, um processo mais fácil e simples traz um outro gancho que você falou lá no começo, que é confiança, né? Quando você tem um processo simplificado para o cliente, você tira um pouco da barreira, do medo que o cliente possa ter de fechar a compra no site. Ele sabe que se ele for adiante e fechar aquela compra, ele vai ter uma troca simples, sem aborrecimento, né? Isso aumenta no final o faturamento e aumenta a tua fidelidade, ou seja,
a gente chama de tempo de vida do cliente, ou lifetime value, né? Quanto aquele cliente gasta com você ao longo da vida do relacionamento com você, né? Quanto melhor for a tua fidelidade e quanto for melhor o nível de confiança que ele tiver, maior vai ser esse LTV que esse cliente vai ter com você. E uma outra coisa importante, a gente hoje vive em um mundo onde a nossa atenção tem um preço e ela está cada vez mais cara, né? Então o custo de aquisição do cliente é muito alto, então só está crescendo. Então você ter clientes fidelizados vai baratear muito no final do mês o teu faturamento. Você não precisou investir tanto em mídia, você tem 30%, 40% de clientes fiéis e recorrentes. Maurício, tem muito mais para a gente conversar. Vamos fazer um intervalo rapidinho, vamos tomar uma aguinha. Vamos, e a gente já volta a conversar sobre isso aí, porque eu já vi que tem muita coisa interessante para a gente entender e de estratégia que as empresas têm que adotar também para tornar isso um ativo, né? Um fator importante para a empresa. Rumo Certo faz um intervalo rapidinho, a gente volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos conversando sobre logística reversa, um assunto interessantíssimo e que pode ser um ativo, que é um ativo para qualquer empresa. Aqui comigo para essa conversa, Maurício Zwagenbaum. É isso, né, Maurício? Maurício, a gente falava no primeiro bloco sobre um cenário, né, desse mercado de logística reversa, o quanto é importante a gente atentar para isso. É uma tendência, é uma exigência de consumidores, principalmente da nova geração, né? Mas eu queria entender, então, como a gente pode colocar isso em prática na empresa lá, Maurício, que seja de pequeno e médio porte, como faz para aproveitar desse cenário também, dessa situação? Há alguma estratégia para isso? Se eu não posso contratar, por exemplo, uma Gênios que me facilite nesse trabalho, mas isso também depende de posturas pequenas, talvez, né, Maurício? Começar pelo pequeno, né? Como é que a gente faz? Então, Sebastião, boa pergunta. Eu acho que assim, no e-commerce, como a gente está falando de uma relação comercial que é feita de forma virtual, é muito importante alinhamento e atendimento de expectativa, né? Eu acho que isso é uma coisa importante no mundo corporativo, na vida como um todo, mas nessa relação virtual de compra online é muito importante o alinhamento de expectativa. Qual a expectativa que você passa para o seu consumidor e o que você realmente entrega de serviço de valor para ele, né? Isso é algo que é crucial. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: 70% dos consumidores acessam a sua política de troca antes de fechar um carrinho. Bom, com esse dado em mão, o que eu faço? Eu vou tentar trazer uma política de troca, escrever uma política de troca no meu site que seja clara, transparente e que mostre como seria fácil e tranquilo para o cliente que está em dúvida fazer uma compra e trocar comigo. Acho que esse primeiro ponto é caprichar no que você escreve na política de troca. Mais uma vez, eu volto para a questão de expectativas. Se você tem um prazo maior para fazer o estorno, já deixa esse prazo ali. É muito mais fácil depois você surpreender o cliente positivamente, estornando o valor dele de forma antecipada, do que você perder esse prazo com o cliente, tá? Eu acho que política de troca é algo crucial que qualquer site de qualquer tamanho consegue fazer. Escreva um texto bacana, não adianta também fazer um texto, Sebastião, de forma corrida, parecendo que foi feito por um advogado. Ele tem que ser um texto palatável, em pedaços, explicando cada tipo de troca e devolução, mas de forma simples e objetiva. Primeiro ponto. Um outro ponto que eu acho que também é muito válido: capriche na questão das fotos, né? A fotografia é uma coisa que é muito falada, mas a fotografia, para começar, ela ajuda a tua taxa de conversão, né? Então vai ajudar você a fechar mais venda, isso é certo, né? Quanto mais fotos, mais detalhes você tiver. Mas, por um outro lado, ela vai evitar as trocas e devoluções. Vamos pensar num cenário no sapato. Você tirou várias fotos do sapato, calçado, mas não tirou a foto do solado. E o cliente, na hora que recebe, poxa, mas esse solado é azul, eu queria um solado amarelo. Tá? Por uma falta de uma imagem, você está aí incidindo numa troca e numa devolução, por conta de uma imagem talvez que você deixou de colocar na descrição do produto. E a outra coisa também que eu falo é sempre descrever o produto e o seu uso, tá?
porque muitas das trocas não são por arrependimento, são às vezes por defeito, mas esse defeito muitas vezes está ligado a mau uso. Se você tem desculpa aqui insistindo na parte de calçados, mas realmente é uma área que tem muita troca. Se você tem um calçado, não sei, de camurça, que ele não pode estar exposto ao tempo, você tem que escrever isso na descrição do produto, senão o cliente vai usar no primeiro passeio, vai passar numa poça de chuva, numa lama e vai alegar que realmente o produto dele precisa ser trocado, quando na verdade houve ali uma falta de comunicação sobre o tipo de uso daquele produto com que o cliente comprou. Então, como eu falei, expectativa na política de troca, nas imagens e uso de produto. Isso é uma coisa simples, tá, Sebastião? Qualquer site consegue implementar isso, basta escrever e pensar no texto de forma cuidadosa, e você já vai conseguir de alguma forma aí diminuir o volume de trocas e devoluções. Não, interessante pensar do que aparentemente é um problema, pode virar uma solução, né? Do que, né? E aí tornar isso mesmo um ativo, quer dizer, o melhor é que não se tenha a troca, mas se ela existir, que em princípio é um problema, ela pode ser uma solução e te trazer mais clientes e fidelizar, como você disse lá, né? Agora, Maurício, eu tenho queria que você repetisse para mim esse dado aí de uma pessoa satisfeita, um cliente satisfeito, ele conta para mais quantas? Porque me chamou a atenção que um insatisfeito conta para outros 20, né? Olha a relação. Exatamente. É de 4 a... Eu acho que não sei se chega a 5, eu não tenho esse número agora exato, mas assim, é 4 vezes mais o número de insatisfeito. O boca a boca negativo viraliza de forma muito mais veloz, né? É assustador. Então, se a gente está falando aí... exatamente, é assustador. Quando você compra, se eu comprei um mouse que eu estou muito satisfeito, geralmente eu vou falar para minha esposa, para um ou três. Agora, quando eu estou insatisfeito com a compra, eu vou nas redes sociais e vou colocar. Isso vai viralizar de uma forma muito mais rápida e veloz, né? Então, é de 4 vezes maior a parte negativa do boca a boca. Então, é muito importante você ter uma reputação positiva, né, de troca e devolução. Como eu falei, não é só um asset de marketing, tá? Se a gente pensar, Sebastião, com uma forma de aumento de faturamento, aí eu faço também um convite para empresas pequenas fazerem isso, tá? Uma coisa que é simples de fazer. Se você não tem uma política de troca bem estruturada e bacana, faz o seguinte, calcula qual a tua taxa de conversão, ou seja, quantos clientes entram na sua loja, quantos fecham uma compra no dia X, pega 6 meses com uma política de troca bem feita, bem escrita, bem visível no seu site, e daqui a 6 meses recalcula a tua taxa de conversão. Provavelmente você teve um aumento nessa taxa de conversão só por mexer na tua política de troca e devolução, por deixar ela mais à mostra, mais transparente, mais clara. Então a gente está falando em aumentar faturamento mesmo. Tá. Não, ótimo. Agora também me chama a atenção como a gente faz para manter uma gestão eficiente dessa política de troca, da logística reversa, porque depende de muitos fatores, né, Maurício? No meio do caminho, inclusive, de fornecedores, de quem vai entregar, enfim, como é que a gente faz isso? Fazer essa gestão eficiente para que a minha boa intenção, entre aspas, mas a política que eu adotei na minha empresa, ela se torne eficiente do começo ao fim. Como é que vai gerir isso no meio do caminho? Então, Sebastião, eu acho que assim, no sentido hoje, o mais simples de fazer realmente seria ter soluções como a Genius, que fazem essa automação. Por quê? Aqui não é simples, porque se você tivesse que fazer de forma manual, você tem que ter um Excel, você vai ter que contactar transportadoras de forma unitária, você vai ter que enviar e-mails para cada cliente desses de forma unitária. Isso vai te gerar um trabalho e também pode você perder essa visão global e holística do processo, né? Porque você tem processos largados e separados, né? Eu tenho que mandar e-mail para os clientes, eu tenho que gerar código de postagem, eu tenho que gerar voucher, gerar estorno, e você pode se perder e acabar atrasando essa devolução, esse voucher para esse cliente. Então, você tem um sistema que unifica tudo isso, te facilita de um jeito absurdo, porque o sistema não só gera os códigos de postagem de forma automática, envia e-mail para o cliente de forma automática e controla o recebimento da mercadoria e gera estorno. Então eu estou falando de um sistema que faz todo o trabalho para você, onde você consegue olhar para uma tela e ter uma visualização completa. E mesmo que você falou, Sebastião, em relação a pequenas empresas,
assim, a Genius, como até outras empresas que fazem o que a gente faz, tem planos para empresas com 50 reversas por mês, tá? Que é alguém ali que está começando, tá? Então a gente tem planos que para um cliente que está começando poder ter uma visão completa do processo dele, tá? Não é algo, é um sistema que é relativamente bem barato e bem simples de usar para um cara que está começando. E até um outro ponto, Sebastião, um time que está começando, um e-commerce pequeno, não costuma ter várias pessoas dedicadas, uma só para o transporte, uma só para logística, uma só para operação. Então, geralmente você tem ali um analista de e-commerce que ele tem que literalmente se virar nos 30 e fazer tudo, ele é saque, ele faz cadastro. Então, para essa pessoa ter uma ferramenta que unifica isso tudo, facilita muito. Não, então, e é interessante a gente pensar nessas ferramentas para o crescimento mesmo da empresa, né? Porque às vezes a primeira ideia de que é mais custo, eu preciso vender mais, mas se você não investir, né, com planejamento bem feito, mas não investir, eu digo, nas ferramentas que a gente tem a cada dia são novas, são melhores, são mais efetivas, né? Então, isso dá resultado no final das contas, né? Para crescer é preciso investir. E investir nisso, em conhecimento. Tem coisa que a gente não tem domínio de fazer sozinho mesmo, né? E aí você falou, tem várias possibilidades, tem vários planos, né? A gente não está aqui fazendo merchan da Genius, mas é para ter como referência e para mostrar que a gente, enquanto empreendedor, empresário, precisa se apoderar dessas possibilidades, dessas ferramentas, né? O crescimento passa por isso, abrir também para as tendências que a gente tem por aí, do que a gente tem pela frente e ver lá o jeito que a gente, na gestão da gente, possa investir, possa fazer, porque o resultado é certo, né, Maurício? Você falou de métrica já, quer dizer... Exatamente, Sebastião. O que eu falo é o seguinte, ferramentas como a nossa e como muitas outras, o que a gente tenta trazer realmente é empoderar o pequeno, porque usando os grandes marketplaces, não vou citar nomes, mas os grandes marketplaces que todos conhecem, tem times de centenas ou às vezes milhares de desenvolvedores para criar ferramentas para resolver cada pedacinho do seu processo, seja entrega, seja logística, seja estorno, seja gestão de produto, seja gestão de inventário. Então, assim, o que a gente traz como ferramenta, a ideia realmente isso, a gente empodera o consumidor, o e-commerce menor, a poder olhar e enfrentar de frente a frente o que esses grandes marketplaces fazem. Tá? E eu acho que, assim, hoje, como eu já tive um e-commerce pequeno, eu sei como é que é, sei a dificuldade que são poucas pessoas para gerir trocentas tarefas, então o e-commerce, que é um pouco menor, ele tem que realmente olhar para o mercado e entender quais ferramentas dessa vão trazer uma maior eficiência logística, maior eficiência de processo e maior benefício em termos de custo para que eu possa dedicar mais tempo a outras coisas, como atendimento, como gestão de inventário, como novas coleções. Então é muito importante se armar dessas ferramentas que, no fundo, elas vão te dar mais capacidade, mais tempo para faturar mais. Isso, a gente falou aqui do e-commerce, né, principalmente, mas são regras, orientações, dicas, enfim, que valem para todo tipo de comércio, né? É estar atento. Exatamente. A todo tipo de empreendimento, né? Estar atento, pensar no que vem pela frente e se sentir parte disso, né? Se sentir pertencente a esse mercado. Não dá para acomodar, né, Maurício? Maurício, exatamente. Foi um prazer enorme conversar com você de novo, né? Mais um aprendizado, a gente conseguiu verbalizar um pouco mais hoje aqui. E eu sei que tem muito mais para a gente conversar ainda, mas você volta numa outra oportunidade também. Muito obrigado pela sua participação hoje com a gente aqui no Rumo Certo, Maurício. Eu que agradeço, Sebastião. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema que me é muito querido. Tenho certeza que é algo que só vai crescer nos próximos anos. E a gente aqui na Genius Returns está de braços abertos para qualquer um dos empreendedores aí que assistam o programa para entrar em contato. É só entrar em contato lá no nosso site www.geniusreturns.com.br. Eu também estou no LinkedIn, Maurício CWA, lá no LinkedIn, e é só me procurar, Maurício Schweigenbaum, e a gente pode bater um papo, falar mais e entender um pouquinho mais sobre e-commerce, inovação e principalmente trocas e devoluções. Ótimo, está dado o recado, foi um prazer ter o Maurício aqui com a gente, foi um prazer ter você aqui também acompanhando o Rumo Certo. Eu volto no próximo programa, um abraço grande e até mais.